Olá, eu sou João Gabriel e fiquei responsável por dar a introdução ao término da fase B do trabalho Java, composta pela equipe 9B, que são Alan Pedro, Daniele Carla, João Gabriel, Lucas Araújo, Maurício Bereg, Ricardo Santos. O trabalho que vou dar a introdução foi dividido em três fases, A, B e C. Mas a presente malha, fase que nós terminamos, só se detém apenas a fase B. Após assistir algumas aulas de programação em Java na Universidade XTI, as quais nos orientaram para a realização deste trabalho, foi solicitado pelo professor que produzíssemos na fase B criações de métodos para calcular as novas coordenadas, métodos para retornar os nós e calcular o módulo de elasticidade indeformada e deformada. Assim sendo, segue detalhamento dos passos efetuados para a execução completa da fase B, que será dita pelos meus amigos a seguir. Olá, meu nome é Alan Pedro Duarte Ferreira, sou aluno do campus do Sertão, curso de Engenharia Civil e faço parte da equipe 9B. Depois de ter concluído a fase A, nossa equipe partiu para a próxima da fase B, a final da fase B. E na fase A eu tinha ficado com a classe material e a classe nó. Meu foco nessa fase B foi para a classe análise, uma classe bastante interessante, pois é ela que vai fazer todos os retornos de deslocamento da malha, todos os cálculos das coordenadas, a soma, das novas coordenadas x, y, z, e vai mostrar todo a análise do nosso projeto, né? Ela praticamente vai ser a principal da fase B. Bom, agora eu vou aprofundar um pouco mais. Foi só uma introduçãozinha. Dentro da classe análise, nós temos um método de deslocamento da malha, bastante interessante e importante para essa classe. Esse método recebe um objeto malha com um parâmetro e retorna um objeto malha dentro de um loop que vai de i igual a 0, que roda enquanto o i for menor que a quantidade de deslocamento da malha. Enquanto o i for melhor que o deslocamento e quantidade de malha, ele irá ter seu método retornado. Podemos ver aqui na classe análise. I igual a 0, quando o i for menor, ele terá seu deslocamento para a malha. Bom, dentro deste loop, nós somamos as coordenadas x, y e z. Somamos. E essas coordenadas pertencem à malha que está sendo trabalhada. Seus respectivos deslocamentos, e também somamos as rotações. E no final de tudo, nós obtemos o retorno à malha. Basicamente isso, professor. A gente tem um método de deslocamento, né, para a malha. E quando esse i é igual a 0,
ele retorna um objeto malha. Enquanto o I for menor que a quantidade de deslocamento da malha dentro do loop, aí somamos as coordenadas x, y, z, juntamente com seus respectivos deslocamentos e rotações, tendo como resultado, como eu falei agora, o retorno à malha. Vai basicamente ser isso, um método que a gente criou para fazer o cálculo da x, y, z e o deslocamento de sua malha. Pode observar aqui, ó, malhas, método de contorno. Observar aqui, ó, nessa classe, aqui no programa Eclipse, que nós temos sempre, ó, I igual a 0, I menor, as IDs. Isso é tudo que vai ter na classe malha, na análise, né? Para no final ele retornar a malha que foi o começo. Olá, meu nome é Daniele, sou da equipe 9B e vou falar um pouco do método nó de contorno. Esse método recebe como parâmetro um objeto malha e retorna a lista de inteiros que foi produzida. A lógica desse método é a mesma que a do método de calcular o perímetro da malha. Nós instanciamos 3 listas, uma vazia e outras 2 com as arestas da malha, e olhamos quanto dessas arestas repete mais de uma vez. Posteriormente, ao invés de calcular a distância entre as arestas, como no método que calcula o perímetro da malha, nós criamos uma lista de inteiros e adicionamos todas as arestas desta lista e depois nós retornamos a essa mesma lista. E aí, pessoal, meu nome é Lucas, sou estudante do segundo período de Engenharia de Produção e irei falar um pouco sobre o método getElementsNos. Qual a função desse método? Esse método ele recebe uma lista de nós e um objeto malha com o parâmetro e retorna uma lista de inteiros. E o que foi que colocamos nesse método? Nós instanciamos uma lista de inteiros IDs sem inicializá-la com valores alguns. Depois, dentro de um for, nós criamos mais 4 for independentes. O for mais externo, que percorre todos os elementos da minha malha, e outro 4 for, e que no caso vai percorrer todos os nós da malha, e dentro deles a gente ainda colocou, no caso para compararmos se os nós passados no parâmetros eles são iguais aos nós dos elementos. Se eles forem iguais, nós adicionamos o ID do elemento, a lista de IDs, que é a lista de todos os identificadores dos elementos que possuem esse nó. Olá, meu nome é Maurício Berg, sou da turma B de Total Computação e vou falar agora sobre o método de elasticidade deformada. Usamos esse método que recebe um parâmetro, um objeto malha e retorna um double. Dentro desse método, nós criamos uma variável do tipo double e depois criamos dois floors. Um que percorre todos os elementos da malha e o outro que percorre todos os materiais da malha. Dentro desses 2 floors, nós criamos um IF que compara o ID do material do elemento com o ID do material. Se eles forem iguais, então nós formamos a variável do tipo double, aquela do início foi criada, e nós fazemos o somatório da multiplicação do componente elasticidade do material vezes a área de cada elemento. Por fim, encontrando no final, de todos os floors, nós multiplicamos esse somatório pelo inverso da área da malha e retornamos o módulo de elasticidade média da malha deformada. Olá, eu sou João Gabriel, faço parte da equipe 9B, como foi comentado anteriormente,
Estou aqui para dar uma introdução ou uma explicação sucinta do método de elasticidade indeformada. Esse método recebe como parâmetro uma malha deformada e retorna um double. Ela segue a mesma lógica do método elasticidade deformada, no qual se trata que esse método recebe como parâmetro um objeto malha e retorna um double. Dentro desse método, nós criamos uma variável do tipo double e depois criamos dois floors, um que percorre todos os elementos da malha e outro que percorre todos os materiais da malha. Dentro desses floors, nós criamos um if que compara o ID do material do elemento com o ID do material. Se eles forem iguais, nós somamos a variável do tipo double no início. Nós fazemos o somatório da multiplicação do componente de elasticidade do material vezes a área de cada elemento. No final de todos os floors, nós multiplicamos esse somatório pelo inverso da área da malha e retornamos ao módulo de elasticidade média da malha deformada. Olá, meu nome é Ricardo Vasconcelos, curso Engenharia de Produção na Universidade Federal de Alagoas, campus do Sertão. Atualmente cursando o segundo período, e esse é um trabalho da disciplina de Introdução à Computação. Nele eu vou discorrer um pouco sobre o método Elementos por ID, que foi um método da fase B do trabalho de Java. Eu gostaria, antes de citar esse método, começar falando. Esse método está contido dentro da classe Análise, por isso eu gostaria de começar falando os métodos anteriormente criados dentro dessa classe Análise, ainda durante a fase A do trabalho. Esses métodos foram retorna a área do elemento, retorna o perímetro do elemento, retorna o perímetro da malha e retorna a área da malha. Esses 4 métodos foram criados ainda na fase A do trabalho, e esses novos métodos que foram adicionados durante a fase B do trabalho vieram adicionar mais ao trabalho para caminhar ao fim do trabalho, que é a execução completa do programa. Dentro desse método Elementos por ID, ele recebe como parâmetro uma lista de inteiros e um objeto malha. Dentro do método, nós instanciamos uma lista de elementos e depois de instanciarmos essa lista, nós criamos 2 floors. Então aqui você pode ver o que eu acabei de falar e criamos os 2 floors seguintes, dentro desse método. O primeiro floor percorre todos os IDs passando no parâmetro. O segundo percorre todos os elementos da malha. Então o primeiro percorre todos os IDs passando pelo parâmetro e o segundo percorre todos os elementos da malha. Primeiro e segundo. Dentro desses dois, seguindo eles dois, nós temos esse método if, que compara o ID do elemento com os IDs dentro da lista. Então ele vai comparar o ID desses elementos aqui com os elementos da lista. Nada mais, esse if está aí justamente para isso. Se eles forem iguais, nós adicionamos o elemento na lista criada no início do método. E depois disso, nós chegamos ao final, que tem esse return elements, que é o retorno dos elementos. No final dessa interação, nós retornamos a lista de elementos. Então, primeiro nós criamos o método, em seguida abrimos 2 fors para identificar os IDs dos elementos, em seguida um if para comparar esses IDs. Se eles forem iguais ao da lista, eles são adicionados, esse elemento é adicionado à lista criada no início do método, e em seguida nós retornamos a lista de elementos. É basicamente isso. Esse aí foi o método de elementos por ID. Os outros métodos adicionados na verdade, nesse trabalho, já foram citados anteriormente, que são os métodos nó de contorno, método get elementos nós
método elasticidade deformada, método elasticidade indeformada e o método que eu acabei de citar. Além de ter sido adicionado algumas coisas da classe análise, além desses métodos, algumas alterações aí.